Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias. A entrevistada de hoje, super especial, Susan Lucena. Ela é diretora da Casa da Mulher Brasileira, que funciona aqui na capital maranhense, em São Luís, há 8 anos. É uma das primeiras casas da mulher brasileira instaladas no Brasil e que tem trazido muitos resultados. Mais de 200 mil mulheres atendidas, tiradas de situação de risco de violência doméstica, entre outras iniciativas. Susan, muito bem-vinda ao Café com Notícias. Muito bom ter você aqui para falar sobre dados positivos, sobre iniciativas de como que tem acontecido por conta, né, da Casa da Mulher Brasileira e também daquilo que virá, né, dos projetos que vocês têm aqui para frente para melhorar esse atendimento que é tão necessário. Obrigada, Márcia. É sempre um prazer estar aqui dialogando e trazendo informações sobre os nossos serviços. A nossa casa é a segunda casa em funcionamento no nosso país e a gente vem a todo momento trazendo potencializações e inovações. Este ano nós também somos o primeiro estado a começar a utilizar o Sistema UNA, que é um sistema unificado de dados do Ministério das Mulheres. Então, o projeto piloto está sendo realizado aqui no estado do Maranhão e o segundo estado foi o estado do Piauí. Então, até nisso, a gente também consegue, através do diálogo, implementar cada vez mais serviços e ações. E estamos programando já essa segunda metade do ano com projetos que visam trabalhar a prevenção, porque a gente sabe que, embora para a gente seja comum falar da Casa da Mulher Brasileira, muita gente ainda desconhece os serviços existentes, desconhece os seus direitos e a gente precisa levar essa informação. Então, nesse segundo semestre, a gente vai fazer o projeto Casa da Mulher Brasileira vai à Escola, em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria de Estado da Mulher, que de forma lúdica vai levar informação para a juventude, para todas as escolas da Grande Ilha. Então, a gente já organizou a programação, já estamos com o material montado para que a gente possa levar informações de uma forma bem acessível e que cada vez mais as mulheres possam acessar a casa, caso elas estejam em uma situação de violência, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade. Aí você toca num ponto importante que é levar essa informação para a escola, porque a gente sabe que essa violência que a mulher sofre ao longo de tantos séculos é fruto de uma estrutura machista, patriarcal, que a sociedade essa sociedade patriarcal entende que a mulher deve se submeter a todo tipo de violência, desmando, porque são tratadas como se fossem incapazes de exercer qualquer tipo de função, e isso acontece em todos os âmbitos. Quando você leva essa informação para aquele adolescente que está em formação, em desenvolvimento, é uma mudança de visão, né? Às vezes você traz a campanha para a televisão, para as redes sociais, mas aquele público que já está com aquela mentalidade formada até aceita, até escuta, mas às vezes essa mudança estrutural da criação dele fica um pouco mais difícil de mudar isso nele, né? Mas o jovem não, já há a possibilidade de mudar e a gente já percebe isso nessa geração mais nova, né? A gente tem muita fé nessa nova geração e o que a gente tem visto, e as pesquisas têm demonstrado isso, é que é de fato através da educação que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, uma realidade que está presente nos nossos lares. Sempre digo, não tem a família minha família nunca teve um caso de violência. É mentira. Na família de todas as pessoas já teve situações de violência. Durante muito tempo ficou atrelado a ser uma situação de violência física, mas a gente sabe que tem outras violências, humilhações, diminuições, violência psicológica, moral, outras situações, patrimonial, né? Que às vezes a pessoa não percebe. Mas é nosso, então ele pode dispor de qualquer forma, pode não deixar você utilizar os seus próprios recursos? Claro que não. Ainda há o engano de que não, ele está assim, esse ciúme dele é porque ele me ama. Ainda existe muito essa confusão, porque essa violência às vezes ela vem muito sutil ali, fazendo com que a mulher se sinta mesmo feliz por estar recebendo aquele tipo de atenção, não é? Então, confundindo cuidado com controle. É uma quebra que você consegue estabelecer por meio da educação.
Às vezes um amigo que sabe um pouco mais, uma amiga que sabe, conversa com essa mulher. Então é uma rede que precisa dessa atenção desde a escola. Até a questão do estupro marital, né? Muitas mulheres achavam que tinham que ter a obrigação de manter relação sexual em decorrência do casamento, né? E a gente ainda é uma violência pouco denunciada, mas que quando a gente dialoga com as mulheres, elas falam, já passei por isso, já tive que fazer isso, né? E como é que elas têm conseguido demonstrar? Porque elas dizem, mas vai ser minha palavra contra a dele. Tem mulheres que tomam, até em decorrência da violência doméstica, que causa o que a gente chama das doenças psicossomáticas, somatismo, tem doenças de ordem psicológica por conta da violência psicológica, inclusive, e acabam fazendo uso de medicações e verificam que, quando elas estão dopadas, elas acabam sendo violadas, né? Porque é uma forma de estupro. Teve situações de mulheres que disseram, meu Deus, eu não acredito, e perguntava para o marido no outro dia, ele dizia que não fez nada. E aí ela gravou e identificou a situação. A gente tem um caso que repercutiu internacionalmente, não é? E isso é só uma ponta de uma situação que deve ocorrer com muitas mulheres. No interior isso é mais forte, né? Acontece com mais frequência. A gente tem visto que em determinadas situações, principalmente zona rural, onde tem mais dificuldade de acesso a serviços, uma potencialização dessa violência, na verdade uma violência que não chega a ser denunciada, que a gente acaba tendo conhecimento só quando acontece um feminicídio, né? Que é a última instância. Outro dia a pessoa falou assim, porque a segurança pública precisa resolver a situação da violência, porque os órgãos... Gente, nenhum órgão, de maneira isolada, vai conseguir resolver essa situação. São políticas públicas que trabalham a conscientização das pessoas. A gente está trabalhando para que os homens compreendam que não são os nossos donos. E a gente está levando serviços para que as mulheres possam, cada vez mais, ao terem conhecimento, utilizar os seus serviços. Porque tem mulher que diz assim, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Não tem para onde ir. E aí como que eu vou... entram vocês, né? Com esse acolhimento. Exatamente. E com essa descentralização dos serviços, né? A gente está caminhando para a 24ª Patrulha Maria da Penha. Essa próxima semana, a 5ª Casa da Mulher Maranhense em funcionamento. Então, várias outras ações que vêm com essa potencialização de fazer com que a mulher conheça seus direitos e consiga acessar. Vamos lembrar um pouco como era antigamente. A mulher, para sobreviver da violência, ela fugia. Com e ainda filhos. Diziam assim, ela fugiu com outro homem. Exato. Tinha algumas que não conseguiam levar os filhos, exato, abandonou os filhos, exato, perdia direito aos bens e aos filhos. E, na verdade, a mulher estava lutando por sua sobrevivência. E a sociedade não aceitava, sempre em julgamento. E é importante lembrar, enfatizar que a Casa da Mulher Maranhense é um braço da Casa da Mulher Brasileira e foi inspirada nos serviços que essa iniciativa que veio do governo federal, que se instalou aqui, está sendo copiada de uma maneira muito positiva para alcançar essas pessoas que estão nos municípios maranhenses, não é? E exatamente, são os mesmos serviços que vocês oferecem? Exatamente. O governo do Maranhão, né, na verdade, são poucos os governos estaduais que estão fazendo essas descentralizações, esperando muito do governo federal, etc. Mas aqui no estado do Maranhão é diferente. E a gente tem essa utilização, essa descentralização desse serviço. Então, começou em 2020 em Imperatriz, e aí depois veio Caxias, já se inaugurou também Balsas, Barra do Corda e a próxima é Itapecuru. E vão ser 18 regionais da Casa da Mulher Maranhense, com toda esta potencialização, né? Então, vai levar os principais serviços, ainda não tem a possibilidade de funcionar 24 horas, como é a realidade da Casa da Mulher Brasileira, mas delegacia, Ministério Público, Defensoria, Vara, Psicossocial, funcionando no mesmo espaço, Patrulha Maria da Penha também, né? Então, consegue fazer essa integralização e, a partir daí, consegue encorajar a mulher a denunciar, porque a vergonha e o medo que fazem com que ela não denuncie. Então, quando ela se sente segura, tem um serviço que funciona aqui, eu vou lá e eu tenho certeza que às vezes eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem o que eu tenho de direito, mas eles vão lá me dizer, me acolher e posso ter acesso a um aluguel Maria da Penha, a mulher tem direito de ficar na casa e o homem ser afastado do lar e tem também possibilidade de vir para o nosso alojamento de passagem, de ir para a casa-abrigo, né, de entrar até em uma situação mais extrema em que a mulher seja vítima ou testemunha de crimes graves. Antes que o pior aconteça, isso, né? Pode entrar no Provita, que é o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Então, olha, é um sistema integrado. Exato.
Agora, Susan, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais informações sobre esse excelente serviço de proteção às mulheres aqui na capital maranhense e, graças a Deus, em vários municípios do nosso estado. A gente volta com a entrevista com a Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira. A gente volta já. Estamos de volta com Café com Notícias e a gente conversa agora com a Susan Lucena, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira. Susan, a gente está falando dos serviços que a Casa da Mulher Brasileira oferece para essas mulheres que precisam dessa proteção de maneira imediata, porque quando ela chega ao ponto de procurar esse tipo de atendimento, ela já vem passando por muita coisa. E os números mostram absurdamente, e se tem muito a impressão de que a violência contra a mulher tem aumentado no país inteiro, né? São números absurdos, situações absurdas. E você se pergunta, poxa, apesar de tanta informação, esses números continuam crescendo. E aí a gente lembra, mas justamente por conta da informação, as pessoas estão denunciando mais. E aí você estava falando dos serviços. Qual que é o primeiro acolhimento ali na Casa da Mulher Brasileira? A mulher, ela passa pelo psicossocial. Em regra, quando a mulher chega lá, o atendimento que ela quer é o da delegacia, porque sempre foi a primeira porta dos serviços de atendimento à mulher vítima de violência, né? Claro que antes de tudo isso, a entrada principal é a saúde, porque antes de denunciar, a mulher vai inúmeras vezes ao Sistema Único de Saúde, levar, eu escorreguei, eu bati meu rosto, né? Então, tem várias situações que antes de chegar à denúncia, ela chega ao sistema de saúde. E algo que a gente tem visto através de dados é que as mulheres que denunciam e que pedem medida protetiva não estão sendo vítimas de feminicídio. Então, a denúncia é algo muito importante. Quando a gente vê um feminicídio, a gente vai verificar por onde essa mulher passou, se ela teve algum atendimento, né? E nas situações, nas raríssimas situações em que a mulher teve acesso antes a uma medida protetiva, por exemplo, essa mulher, ela própria permitiu que ele se aproximasse dela, que ele teve um caso que o homem ia tomar café na casa dela todos os dias. Aí, estavam separados há 3 anos, ela entrou em um outro relacionamento, ele tomou conhecimento e lá mesmo, dentro da casa dela, que ele tinha acesso, acabou acontecendo o feminicídio. Então, o que a gente escuta das mulheres vítimas de tentativa, as que sobreviveram? Que elas jamais imaginavam que eles pudessem fazer isso, né? Então, esse é um alerta. Se você está numa situação de violência, numa situação que você terminou o relacionamento, que ele não aceita o fim, que ele te persegue, né? Que ele não vai aceitar você entrar em um outro relacionamento, você precisa estar com medida protetiva ativa e fazer a medida funcionar. E não pode baixar a guarda, exato, né? Porque, se ele mandou mensagem, ele mandou uma mensagem aqui, não vou fazer nada. Não, tem que fazer o boletim de ocorrência de descumprimento. Mas é difícil, né? A gente até compreende que é difícil, principalmente quando tem filhos, né? E aí... Filhos, a relação com a sogra, que geralmente é boa. Vou fazer isso, minha sogra tem problema cardíaco, pode acontecer alguma coisa com ela. Então, a mulher, ela coloca todo mundo na frente dela, menos ela. Exato, né? Isso já faz parte mesmo, é uma característica, né? Infelizmente. Mas aí, lá na Casa da Mulher Brasileira, vocês dão esse suporte psicológico, não é? Tem, inclusive, uma roda de conversa com as mulheres que querem desistir da medida protetiva de urgência. Com os homens também, né? Tem com as mulheres, é organizado pela Defensoria Pública. Então, são só mulheres que querem desistir de medida para que elas conheçam melhor a medida, porque elas entendam. E eu digo e repito, a medida ela não protege só a mulher, ela também protege o homem, porque ela afasta esse homem de praticar ainda mais crimes, né? Evita que ele faça besteira, né? Exatamente. E aí tem o Grupo Reflexivo para Homens, que é organizado pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público, que aí já acontece fora da Casa da Mulher Brasileira, mas é uma modalidade de medida protetiva. A juíza determina, já ali no pedido da medida protetiva, tem uma solicitação e ela determina que aquele homem participe do grupo reflexivo. Um processo bem célere, né? Bem rápido. Muito rápido. Sempre foi rápido desde a criação da Casa da Mulher Brasileira. E a gente tem... As dificuldades, geralmente, é quando precisa fazer uma citação pessoal. Porque hoje a maior parte das citações são por telefone.
Mas vamos dar um exemplo. A mulher pediu o afastamento daquele agressor do lar. Tem endereços que são muito confusos e que quando chegam lá o homem não se encontra, então precisa às vezes cumprir no ambiente do trabalho. Então, algumas situações que acabam dificultando o início da medida, mas não é por falta de ação do Poder Judiciário. Às vezes é por uma questão de ordem geográfica mesmo, mas em regra as medidas protetivas são efetivadas muito rapidamente para que essa mulher já garanta essa proteção. De fato, a gente que trabalha com jornalismo tem acompanhado a ação da Casa da Mulher Brasileira em todas as instâncias, tem salvado muitas vidas aqui no Maranhão e com certeza no Brasil inteiro, onde as casas de fato têm funcionado. E aí essa mulher que entra lá, procura o atendimento, tem acesso à Patrulha Maria da Penha, que é outra iniciativa maravilhosa, um grupamento especializado, não é, para lidar com a questão doméstica, que infelizmente não são todas as pessoas, né, dentro do atendimento da segurança que tem essa habilidade, não é, tem essa sensibilidade para tratar alguns casos. Está mudando. Está melhorando, não é? As instituições estão... Tem o chamado Patrulha Maria da Penha para a tropa, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem capacitação da própria Polícia Militar, explicando sobre seus serviços, sobre como deve ser a atuação nos casos de violência doméstica. Por quê? Muita gente diz assim, Susan, está acontecendo um caso de violência que me passa o contato da patrulha. Ontem mesmo aconteceu isso. E aí a gente explica, se a violência está acontecendo agora, é o 190. Se já aconteceu a violência, é o 181. Como é que funciona a Patrulha Maria da Penha? Qual é o objetivo dela? Garantir que a medida protetiva seja cumprida. Então, são mulheres com medida protetiva, que já fazem aquele contato direto, que já é destinada à viatura mais próxima do local. Imagina que a gente tem 2 viaturas aqui na Grande Ilha, da Patrulha Maria da Penha. Como é que ela vai se deslocar lá da Estiva para chegar lá... em Pasto do Lumiar, 190 né? Mesmo. Então, naquele momento, quando a mulher faz até o acionamento direto pelo número, porque quando ela começa a ser atendida pela patrulha, ela recebe o número da patrulha. Então, a patrulha já consegue identificar se aquela mulher está numa possibilidade de risco, né? E já tomar uma ação. Então, ela faz a visita ou presencial ou por telefone, então ela faz aquele contato direto com a mulher e, quando necessário, é deslocado a Polícia Militar através de 190 e pelo aplicativo Salve Maria Maranhão. Então, já ia falar, tá aí outra iniciativa que é perfeita, não é? Porque ele consegue, inclusive, ajuda a polícia a localizar o exato momento onde está acontecendo esse tipo de abordagem que é perigosa para essas mulheres, que tem o aplicativo, basta acionar o botão do pânico, não é? Exatamente. E, por exemplo, eu acionei aqui. Outro dia eu estava dando uma entrevista e, sem querer, eu acionei e eles fizeram contato. Meu Deus, mas está dando aí na Casa da Mulher Brasileira, você precisa mesmo. Era só um exemplo, calma. E aí, o que demonstra que está funcionando e mais. Se eu apertar o botão e me colocarem em um carro e saírem andando comigo, eles vão acompanhando por georreferenciamento. Eu já tive a oportunidade de ver funcionando lá, direto do CIOPS, acompanhando, né? A gente apertou lá no CIOPS, fez a demonstração e eles estavam acompanhando, a gente estava fazendo até uma reportagem especial sobre violência no transporte público, né, aqueles assédios. Ou seja, a Casa da Mulher Brasileira, ela está pronta, porque ela faz parte de uma rede, né, de proteção à mulher, que começa ali também no atendimento na saúde pública, não é, com iniciativas dentro desses hospitais, que é algo que também surgiu dessa rede de apoio à mulher aqui no Maranhão, e todos os serviços. Então, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, está passando por alguma situação, liga para o 190 ou liga para quais números, Susan? Se estiver acontecendo naquele momento 190, se você quiser alguma orientação, você pode ligar para o 180 ou para a Jussara, que é atendente virtual, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, que é o 989-9100-6166. Se a violência já aconteceu, é uma denúncia para que seja investigada, é o 181, diz que denúncia. Então, a gente tem uma gama de serviços funcionando com o mesmo objetivo, que é garantir a nossa vida e a nossa proteção. E a gente teve alterações legais bem interessantes, até na questão do georreferenciamento. Hoje é possível que a juíza determine a aplicação da tornozeleira eletrônica, mesmo sem que aquele homem esteja descumprido. Mas ela avaliou que aquilo ali é uma situação real de risco, ela já pode fazer a aplicação na própria medida protetiva. Então,
tem outras alterações legais bem interessantes e a gente tem visto esse fortalecimento das leis de proteção à mulher. E só para finalizar, lembrando você, qualquer pessoa pode denunciar, não é só a vítima que pode denunciar, não. Briga de marido e mulher, se mete a colher assim, é uma questão de salvar a vida da outra pessoa, mesmo que você não conheça, não é? Susan, muito obrigada pela participação, sempre bom te receber aqui na TV Assembleia, no Café com Notícias, em todos os programas, trazendo, né, essas novidades que são essenciais para nós mulheres, para todas as pessoas. Muito obrigada. Que agradeço e a Casa Mulher Brasileira funciona 24 horas no Jaracati, após a Ponte Bandeira Tribuse, próximo do São Luís Shopping. Obrigada e obrigada a vocês também pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.